Olá, pessoal. Estou voltando com mais uma dica previdenciária. E hoje eu vou falar de uma dica trazida pela MP 739 de 2016, que alterou o quê? Benefícios por incapacidade, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. O que alterou no sistema previdenciário com essa MP? A alteração, vem para a lei de benefícios. É claro que ela ainda não foi convertida em lei, mas se for convertida, é assim que fica, então, a lei de benefícios. Então, a gente tem que observar. O artigo 60 foi alterado para quê? Constar que esses benefícios terão duração de 120 dias. E mais, galera, o que é mais atormentoso aí para o segurado? Porque essas alterações afetam também o processo judicial. O que acontece? Se não for concedida uma data, ou seja, não for determinada uma data certa para fim desse benefício, o benefício vai durar por 120 dias, dependendo, então, do pedido de prorrogação do segurado. Então, se tiver uma tutela antecipada já concedendo, por exemplo, um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, e o juiz não determinar a data fim desse benefício, só conceder e não colocar aí o término, esse benefício dura por 120 dias. Essa é a redação aqui do artigo 60 pela MP. Vamos dar uma olhadinha? Sempre que possível, o ato de concessão ou reativação de auxílio-doença judicial ou administrativo deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício. Então, vejam que tem duração. E aí vai mais uma dica aí para vocês. Se, então, não tiver prazo, cessa o benefício, dependendo, então, do pedido de prorrogação nos 15 dias anteriores, então, à data da cessação do benefício. Ok? Outra coisa que eles vão fazer, chamar, então, os beneficiários aí de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, para realizar o quê? Uma perícia, para falar o quê? Levanta-te, anda, volta, trabalhar. Tá bom, tá capaz para o trabalho. Se tratar de segurado que tenha mais de 60 anos e estiver aposentado por invalidez, não é possível chamá-lo para fazer perícia, por força do artigo 101 da Lei de Benefícios, que estabelece que o segurado aposentado por invalidez com mais de 60 anos, ele não pode ser chamado para a realização de perícia, a não ser nos casos em que ele mesmo solicite ou para fins de concessão aí da grande invalidez, que é aquele acréscimo de 25%. Então, essa dica aí fica para vocês, certo? Não dá para perder de anotar essa dica, tá? Eu gostei, então, dessa dica. Espero que você também tenha gostado. Se você gostou, faz o quê? Curte e compartilha para que todo mundo tenha acesso. E eu espero você na próxima dica, ok? Tchau, tchau. Até a próxima. Olá, pessoal. Iniciando, então, mais uma aula de nivelamento. Essa é a aula número 9. Eu sou a professora Gláucia Cordeiro e vamos falar de benefícios por incapacidade, então, nessas próximas aulas. Nessa aula, eu vou dar um en passant, então, geral para vocês sobre o que é benefício por incapacidade e depois nós vamos ver um pouquinho de cada um deles nas próximas aulas. Então, hoje eu vou falar para vocês de uma coisa super importante, O que é, quando pode ocorrer, então, um benefício por incapacidade? As siglas que o INSS estabelece, para fins nos documentos, nas concessões dos benefícios, para a gente poder entender aí, na prática, analisar um documento. Então, isso é super importante, fica ligadinho aí. Olha só, o que são benefícios por incapacidade? Nós temos benefício por incapacidade, então, aposentadoria por invalidez, que é o maior benefício, porque ele visa o quê? A proteção do segurado, que não pode exercer qualquer tipo de atividade, então ele não tem como garantir o seu sustento e de sua própria família. Então, o benefício por incapacidade em si, ele visa justamente essa natureza alimentar. O segurado ele não pode trabalhar para garantir o seu sustento, então, pelo princípio da dignidade da pessoa humana,
né? E também pela proteção social que vem trazida pela Previdência Social, é concedido o benefício, então, de aposentadoria por invalidez, tá? Para aquela incapacidade, então, total e permanente. Nós temos também o auxílio-doença, que é um benefício que visa a proteção do segurado, não pela doença em si que ele tenha, mas sim pela incapacidade para o trabalho, contudo, de forma temporária. Ou seja, essa doença tem uma previsibilidade de que aquele segurado se recupere e possa retornar, então, à sua atividade. E temos também o auxílio-doença, o auxílio-acidente, perdão, que é um benefício por incapacidade que protege o quê? Uma redução, uma limitação para aquela capacidade, para aquele exercício da atividade que ele exercia, ou se ele não pode exercer a mesma, que vai exercer uma outra, né? Mas que ele tenha um quê? Uma maior dificuldade, então, no exercício daquela atividade. Então, são 3 espécies de benefícios pagos pelo INSS, pela Previdência Social, que visam essa proteção social, então, né, visto que elas vêm o quê? Substituir aquela prestação do trabalho, salário, que não pode ser adquirida por conta dessa incapacidade. Então, o benefício é uma forma, então, de garantir o sustento dessa pessoa. Tá? E o que nós precisamos observar também? Há um tipo de benefício por incapacidade da assistência social, que vocês conhecem como benefício do LOAS, né? E, na verdade, é o benefício de prestação continuada da LOAS. Embora não seja dado, né, pela Previdência, ele é um benefício assistencial, mas é pago por fins de convênio pelo INSS. Então, também é uma espécie de benefício por incapacidade. Tá? Então, só para vocês saberem. Eu até fiz aqui no visual para vocês e coloquei aqui no material. Olha só, então até destaquei de forma coloridinha aqui, né, o benefício de prestação continuada, porque nessa questão desse benefício, o beneficiário da assistência social, ele não pode prover o que é o seu sustento e nem tê-lo provido por sua família. Então, também ele tem uma natureza de assegurar o quê? Um mínimo assistencial para aquela pessoa. Por isso que está relacionado o quê? A incapacidade. Então, eu tenho esse benefício pago ao deficiente ou ao idoso, que não consigam prover a sua própria manutenção e nem tê-la provida por sua família. Tá? Então, ele é uma espécie também de benefício por incapacidade, mas não é da Previdência, é da assistência. Só é pago pelo INSS por meio de convênio. E aqui nós temos os 3, então. A aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio-acidente. A previsão legal a gente encontra na Lei de Benefícios, tá? A aposentadoria por invalidez está disponível lá no artigo 42 e seguintes da Lei de Benefícios. No decreto também vai ter a sua respectiva legislação e também na IN 77. Tá? É importante que a gente conheça o regramento dos 3. Muito embora um seja parecido com o outro, sempre tem um detalhezinho a mais complementativo. Para quem vai fazer administrativo, é essencial conhecer a IN 77. Também o auxílio-doença está lá previsto no artigo 59 e seguintes da Lei de Benefícios. O auxílio-acidente nos artigos 86 e seguintes, também está lá no decreto 3048, no artigo 104, então. Tá? Então, estudem essas legislações aqui quando surgir uma dúvida, então, de benefício por incapacidade. E aqui, a proteção social ela vem descrita onde? Na Constituição Federal também. Tá? Isso é importante a gente saber. Então, olha só. A Previdência Social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá nos termos da lei. 1. Cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada. Então, a proteção é constitucional. Embora traga na Constituição a questão da doença, isso tem que ficar bem claro para vocês. A doença em si não é protegida. O que vai ser protegida é a incapacidade para o trabalho. Então, eu vou ter que demonstrar que aquela doença incapacita aquele segurado para aquela atividade. É isso que vocês têm que demonstrar.
E o que é importante saber também? A incapacidade, a gente tem que sempre fixar o quê? A data de início dessa incapacidade. Então, é um ponto super importante. Então, qualquer uma delas que a gente esteja falando, invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente, eu preciso determinar quando é que se deu o início dessa incapacidade. Então, por exemplo, o segurado ele pode até entrar para o sistema doente. Então, entrei, por exemplo, uma criança que tenha nascido com AIDS. Ela adquiriu o soro positivo na barriga da mãe, durante a gravidez. O que acontece? Essa criança nasceu já com essa doença? Nasceu. Cresceu sem manifestação da doença. Começou a trabalhar, então teve vínculos de trabalho. Quando ela completou 30 anos, por exemplo, teve manifestação aguda da doença. Isso gerou uma incapacidade nela. O INSS pode dizer, ó, não concedo benefício porque a doença é pré-existente? A doença é pré-existente, já nasceu com ele, mas a incapacidade foi posterior. A proteção não é da doença em si, mas sim da incapacidade. Então, uma pessoa pode trabalhar doente e não estar incapaz. Então, vocês têm que tomar cuidado com essa situação. É a prova da incapacidade que vai valer e que vai gerar uma espécie de benefício, né? Esses aqui que nós falamos. Então, olha só, qual que é o conceito, né, de benefício por incapacidade? Eu trouxe aqui para vocês. Eles vão ser concedidos, então, mediante essa incapacidade, limitação ou restrição para o exercício da atividade laboral habitual, né? Então, eu vou ter que sempre demonstrar o quê? A atividade habitual que aquela pessoa exerce. Então, ela é professora, ela não pode mais exercer porque ela perdeu a fala, né? Não consegue falar. Então, eu vou ter que demonstrar que essa doença gerou uma incapacidade para aquele exercício daquela atividade, tá? Que garantiu o quê? A subsistência dessa pessoa. Então, para a constatação dessa capacidade, sempre terá que ser realizado o quê? Uma perícia médica a cargo do INSS. Então, o segurado, ele vai agendar o seu benefício por incapacidade, ele vai ser atendido na agência e vai ser marcado o quê? Uma perícia para constatação dessa incapacidade. Tá? Então, é por meio dessa perícia que vai ser determinada se há incapacidade para o trabalho ou não há. E isso fica a cargo, então, do INSS. Inclusive, o INSS pode fazer convênio com o SUS, né, que vão avaliar, então, essa respectiva incapacidade também. Tá? Então, isso é super importante vocês saberem. Então, aqui, a definição e a distinção de um benefício para o outro. É importante saber isso aqui também, né? Nós somos técnicos jurídicos, né? Advogados. Nós não somos técnicos na área de medicina, então nem sempre a gente vai saber qual é o tipo de incapacidade. A gente pode ter o quê? Uma noção mediante os fatos que o cliente traz para a gente e também diante da documentação médica que ele vai trazer para a gente. É muito importante, nesses casos, solicitar, então, relatório médico, prontuário médico, né, atestados. E aí, o mais importante é o relatório, que ele vai atestar não só aquele momento, mas sim todo o período de tratamento. Então, ele vai trazer os relatos daquele tratamento que aquele segurado está realizando. Então, olha só, de acordo com a incapacidade, então, nós vamos determinar qual é o tipo de benefício. Nem sempre nós vamos conseguir fazer essa análise de primeira, né? Geralmente, quem vai fazer essa análise é o médico assistencialista, que vai colocar lá qual é o tipo de incapacidade, mas quem vai confirmar isso é a perícia médica. Então, quando a incapacidade ela for total e permanente, nós estamos falando do quê? Aposentadoria por invalidez. Se essa incapacidade for total, né, geral, mas ela for temporária, ou seja, há uma previsibilidade do tempo de recuperação dessa pessoa, é o auxílio-doença.
E parcial e permanente, a gente tem o auxílio acidente. Essa pessoa continua podendo trabalhar ou em outra atividade ou na mesma atividade com mais dificuldade. Mas ela pode trabalhar. Então, nesse caso aqui, né, auxílio acidente, ele tem uma natureza o quê? Indenizatória, compensatória. Então, aquela pessoa que teve a redução da capacidade, ela vai poder disputar uma vaga em igualdade dos outros que não têm essa dificuldade? Não. Então, o auxílio acidente, ele surge justamente para indenizar essa pessoa que vai ter essa redução para o resto da vida, né? Ela vai ter o quê? Mais dificuldade de concorrer com os demais e de alçar o quê? Um melhor cargo dentro da empresa. Por isso que existe esse benefício de auxílio acidente. E o que é importante também? É claro que na pós vocês vão se aprofundar nesse tema, mas o auxílio acidente, dependendo da situação, né, das condições sociais e das condições pessoais, pode ser que mesmo que ele possa entrar para o mercado de trabalho numa outra atividade, as condições sociais e pessoais não permitam, né? Uma idade avançada, uma pessoa que tenha um grau baixo de escolaridade. Então, todas essas informações nós vamos ter que analisar no dia a dia. Porque se essa pessoa, mesmo tendo uma incapacidade parcial e permanente, essa forma, né, de capacidade dela reduzida faz com que ela, de repente, tenha que alçar um outro benefício, uma aposentadoria por invalidez. Isso vocês vão aprender no aprofundamento com a pós-graduação. E aqui é muito importante destacar para vocês a natureza dos benefícios previdenciários aqui de incapacidade. O que nós temos que analisar? Esses tipos de benefícios, eles têm duas naturezas. Ele pode ter natureza previdenciária ou acidentária. Então, nós precisamos distinguir o que é previdenciário e o que é acidentária. O benefício, então, de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio-acidente, ele pode ser de natureza acidentária ou previdenciária. Então, nós temos as três espécies. Vocês costumam associar auxílio-acidente à questão acidentária. Só que eu posso ter um auxílio-acidente previdenciário, que não tem nada a ver, e posso ter um auxílio-acidente acidentário. Então, são coisas diversas. Então, é importante conhecer essa natureza. O benefício, ele vai ter natureza previdenciária quando ele não tiver causas ligadas ao trabalho. Então, eu fui viajar nas minhas férias, estou longe do meu trabalho, estou de férias, sofri um acidente, ou tive uma doença lá, um infarto, por exemplo, fiquei incapaz para o trabalho, eu vou receber um benefício, né, de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente, depende do grau da incapacidade, nós vimos aqui, de natureza o quê? Previdenciária. Por quê? Não está relacionado com as causas do trabalho. Agora, se eu estou dirigindo o meu carro, porque eu estou indo buscar um documento para o meu chefe, bati o carro, sofri um acidente. Esse benefício vai ser o quê? De natureza acidentária, porque está ligado ao exercício da minha atividade laboral. Então, sempre essa distinção. Previdenciário, excluindo as causas do trabalho. E tudo que tiver relacionado ao trabalho, natureza acidentária. Então, eu fiz aqui um organograma aqui bonitinho para vocês no visual. Olha só, benefício por incapacidade, acidentário, tenho as três espécies. Previdenciário, também tenho as três espécies. O que é importante a gente saber? Benefícios acidentários, a competência da Justiça Estadual de forma originária. Então, a interposição da ação é perante a Justiça Estadual. E o recurso vai para o Tribunal de Justiça. Se eu estiver falando de um benefício previdenciário, né, a competência é da Justiça Federal ou do Juizado Especial Federal. Então, é muito importante essa distinção já para propor a ação. E, além disso, também a ação,
acidentária gera outras situações, vai gerar estabilidade, né? Vai gerar pagamento do fundo de garantia, que é o FGTS. Então, gera uma série de encargos aí até para o próprio empregador, que é diferente do benefício previdenciário, que não está ligado, então, com causas do trabalho. Então, olha lá, aqui eu trouxe para vocês benefício acidentário. O que é um benefício acidentário, então? É aquele que está ligado ao exercício da atividade profissional. Pode ser por conta de um acidente típico durante o trabalho, pode ser um acidente de trajeto, pode ser também o quê? Uma doença profissional ou uma doença do trabalho. Doença do trabalho está ligada ao meio ambiente de trabalho. Doença profissional está ligada ao quê? Ao exercício da atividade. Então, está ligada à atividade que aquela pessoa exerce. Tá? Acidente de trajeto, estou indo para o meu trabalho de ônibus. O ônibus tem um acidente. Me machuquei. Trajeto para o trabalho, acidente do trabalho. Então, essas hipóteses vão abarcar, então, a natureza acidentária. E a previdenciária, todas as demais. Aqui eu trouxe para vocês, ó, no visual, fica mais fácil, né, de assimilar. Acidentária, então, as 4 espécies: acidente do trabalho, doença profissional e acidente de trajeto. E aqui eu trouxe umas informações bem bacanas para vocês. Isso aqui vocês têm que guardar, estudar. Porque quando a gente for fazer análise de documento, nós vamos nos deparar com algumas siglas. E essas siglas querem dizer alguma coisa para a gente. Inclusive, se você for ver a IN também vai trazer siglas. E, para entender, é necessário saber o que significa. Então, olha só, quando a gente está falando da questão acidentária, a gente tem o quê? A CAT. CAT é um documento que traz o quê? A comunicação do acidente de trabalho. Então, essa comunicação de acidente de trabalho, ela vai ser para alertar o quê? O INSS de que houve um acidente na empresa, ou que tem uma doença profissional, uma doença do trabalho. Então, é um documento super importante, né? Ele é emitido quando tem acidente, então, ou quando ocorre o quê? Morte, né, em decorrência de algum acidente do trabalho. Tá? Então, a CAT é esse documento. Nós temos também o quê? A DAT. O que significa? Data do afastamento do trabalho. E por que é importante a gente conhecer? Quando a gente verificar os documentos como SMED, que é um histórico médico, ele vai trazer lá informações, a data do afastamento do trabalho, ou seja, é a data em que o segurado se afastou da sua atividade e, de repente, saiu o quê? Em benefício de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. Então, seria o último dia de trabalho, a data que ele se afastou. Nós temos também a DCB, que é o quê? A data da cessação do benefício. Ou seja, quando a gente fala de alta, vai chegar o quê? Uma cartinha, ele vai passar por perícia, e geralmente vai chegar uma cartinha de concessão do benefício. Às vezes, essa cartinha já vai trazer o quê? A data final do benefício. Então, a DCB é o quê? A data de cessação do benefício. É o prazo, né, fim de duração do seu benefício. Então, essa data é importante para quê? Se eu tiver, por exemplo, requerendo um restabelecimento do benefício, uma manutenção do benefício, o benefício já vem a cartinha lá com a data de cessação do benefício. Então, eu vou entrar na justiça e falar, olha, ele ainda não está bem para retornar ao trabalho. Precisa o quê? Da continuidade do benefício, da manutenção desse benefício. E você vai apresentar o quê? Um documento que mostre que já tem data para cessar o benefício. Certo? Manutenção. Agora, se você estiver pleiteando um restabelecimento do benefício e você quiser demonstrar para o juiz que você quer restabelecer, de que data você quer restabelecer? Da data que cessou o benefício. Então, é importante a gente conhecer o quê? A data de cessação do benefício e já colocar na própria petição.
Outra também, sigla importante aí, é DDB, que significa o quê? A data do despacho do benefício. Então, a data que foi dado alguma decisão no processo administrativo. E aqui essa data super importante, que é a data da DER. O que significa? DER é a data de entrada do requerimento. Via de regra, a data de entrada do requerimento, ela é da data do agendamento do benefício. Então, no dia que eu liguei no 135, no dia que eu agendei pela internet, essa é a data de entrada do requerimento. Geralmente, nem sempre, né, mas geralmente a data de entrada do requerimento pode ser, então, também a data do início do benefício, em algumas hipóteses. Então, é importante a gente conhecer o quê? Qual é a data de entrada do requerimento. A DIB, que é a data do início do benefício. Quando é que aquele benefício começa a ser pago para aquele segurado? Então, é importante a gente conhecer também. DIC, data do início das contribuições. Por que é importante essa DIC? Se eu estiver falando de carência, e carência não é pagamento feito, todo benefício tem uma espécie de carência. Nem todos, mas a maioria tem. Então, por exemplo, para fins da concessão do auxílio-doença, tem uma carência do quê? De 12 meses. Então, se eu estiver falando de um benefício de natureza, por exemplo, acidentária, não tem carência, é isento. Mas vamos supor que eu esteja falando de uma doença comum, que não está protegida, então, pela isenção da carência. Então, são 12 meses que eu preciso provar. Vamos supor que é um contribuinte individual, um facultativo. Para eu provar essas 12, eu preciso o quê? De repente, provar, a data do início da contribuição. Então, é importante a gente saber, olhar lá no documento e ver qual que é a data de início, até para fazer uma prova, de repente, de carência. Aqui, super importante, a DII, que é DII, data do início da incapacidade. Como eu falei para vocês, a doença não é protegida, o que é protegida é a incapacidade. Então, eu preciso conhecer a partir de que momento aquela incapacidade teve início. Então, a gente tem que fazer prova. Com o MP 739 de 2016, a carência foi um pouco alterada. Então, quando o segurado perde a qualidade de segurado e ele retorna depois para o sistema, é dito para ele que ele tem que ter 12 meses, não tem mais aquele 1/3, sumiu 1/3. Então, ele tem que, a partir de nova afiliação, contar com 12 meses de carência. Então, o que eu preciso fazer? Provar que o início da incapacidade dele está dentro do período quê? De 12 meses. Porque se surgiu quando ele não tinha a capacidade, quando ele não tinha a qualidade de segurado, o que vai acontecer? E a carência? O benefício é negado. Então, é importante a gente saber o quê? Quando se iniciou essa incapacidade, até para fazer uma prova para fins de carência, para qualidade de segurado e conceder, assim, o benefício. A gente também tem a DIP, que é a data do início do pagamento. Eu consigo saber por essa sigla, pela data que está lá na frente, onde, quando se iniciou, então, o pagamento do benefício. Aqui a gente tem uma sigla que é SAB. O que é SAB? SAB é um sistema de acompanhamento de benefícios por incapacidade. Então, esse sistema pelo INSS é que gera esses documentos, SMED, e também vai gerar o quê? Todo o acompanhamento do benefício, laudo médico, todas as informações relativas aos benefícios por incapacidades vão estar nesse sistema. Aqui a gente tem também o DRE, que é o quê? A data da realização do exame médico-pericial, que é super importante também para verificar o quê? Se houve aquela perícia naquela data, cadê o laudo médico? Não é? A gente não sempre pergunta isso, porque a perícia médica ela se materializa por qual documento? Pelo laudo. Então, é muito importante a gente avaliar se teve perícia médica, qual que é a data dela, qual que foi a data de realização, e já verificar justamente esse documento também. E aqui os 2 pedidos, isso aqui é super importante, pedido de prorrogação, que é o PP, e tem o pedido de reconsideração. Isso aqui é importante vocês saberem. O que significa isso?
Então, eu vou fazer aqui 2 linhas temporais para explicar a diferença. Então, olha só. A data de prorrogação, que é o PP, tá? É a sigla PP. Quando eu quero prorrogar alguma coisa, eu não quero que aquele tempo seja estendido para frente. Então, o pedido de prorrogação é o seguinte: eu peço que, antes de cessar o benefício, então, o segurado recebeu uma cartinha, tá? Dizendo, seu benefício foi concedido e foi concedido até X data, com data de cessação de benefício para o dia, vamos supor, 20/8. Então, quando esse benefício já tem data certa para terminar, eu posso fazer um pedido de prorrogação. Esse pedido ele tem que ser feito o quê? 15 dias antes da cessação. Então, como eu já sei que já vai cessar, antes, 15 dias antes, eu já posso pedir a prorrogação desse benefício. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que o benefício não é cessado o pagamento enquanto o segurado não passe por nova perícia. Então, quando eu faço esse pedido, o INSS já marca uma nova data de perícia e ele mantém o pagamento do benefício até a data da perícia e a verificação, então, se há ou não permanência dessa incapacidade. Então, prorrogação é isso. Agora, pedido de reconsideração. Quando eu faço um benefício de reconsideração, eu falo, INSS, eu não concordo com essa sua decisão e eu quero que você reconsidere, que você altere essa decisão. Então, o pedido de prorrogação, geralmente, ele é feito quando? Quando a pessoa esquece aqui também de pedir a prorrogação. Então, chegou na data 20/8, a pessoa não pediu. O que acontece com o benefício? Benefício cessado. Aí você vem e faz o quê? Eu quero um pedido de reconsideração. E aí o que acontece? O INSS marca uma nova perícia, contudo, ele não garante o quê? O pagamento aqui, tá? Até a realização da perícia. Então, você vai fazer perícia e vai ver se o médico perito reconsidera aquela decisão. Ok? Então, isso aqui é importante saber também a diferença. Então, nós vimos aqui várias siglas, bastante siglas relacionadas aqui ao mundo, dos benefícios por incapacidade. Ok? Então, é importante saber isso aqui para fazer uma análise dos documentos, para poder entender a lei de benefícios que vai trazer essas siglas aí nos seus artigos. Ok? Então, anota aí, grava aí, para você poder utilizar, então, no dia a dia. Então, isso aqui vale para todos os benefícios, essas siglas aqui, de benefício por incapacidade. Algumas vão servir, inclusive, para outros tipos de benefício. Tá? Então, as mais comuns são quais? A DER, que é a data de entrada do requerimento. Isso aqui é importante vocês saberem, porque na pós nós vamos falar, porque é a data de entrada do requerimento. Então, é uma sigla que a gente usa muito. Tá? A data do início da incapacidade, que é a DI. Então, estudem aí essas siglas e eu espero você na próxima aula de nivelamento, então, para a gente ver muito mais sobre benefícios por incapacidade. Então, nas próximas aulas, a gente vai falar de cada um desses 3 benefícios da Previdência, que falam, então, da incapacidade para o trabalho. Invalidez, auxílio-doença e auxílio-acidente. Eu espero você na próxima. Tchau, tchau.